Olá, queridos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, mais um dia que o sol brilha, mais um dia que o Senhor está aí com as suas mãos estendidas para te abençoar, não só a você, mas a todos da sua família, desde o pequeno ao maior. Basta você ter Jesus aí no centro da sua vida. Não deixe Ele de fora de nada, dos seus projetos, dos seus sonhos, de tudo aquilo que você necessita. Porque está para acontecer algo extraordinário. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E hoje eu quero ser breve, mas quero te chamar a atenção neste Café com Deus para o Salmo de número 1 e fazer uns pequenos comentários aqui para edificação da nossa vida espiritual. Tamo junto, vamos mergulhar na palavra do Senhor, vamos ler. O Salmo 1 é um salmo que fala sobre a felicidade do justo e traz também, claro, o outro lado da situação, que é o castigo dos ímpios. O salmo ele já começa chamando a minha e a sua atenção, dizendo que nós somos felizes. Feliz é você, feliz sou eu, feliz somos todos nós que estamos e não abrimos mão da palavra do Senhor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, olha bem, antes tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo que fizer, tudo que fizer, em nome de Jesus, palavra poderosa, prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor, graças a Deus, Ele é nosso Deus, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Quem conhece de fato alguma coisa aqui? O Senhor nosso Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Poxa, é uma palavra que agora de madrugada veio à minha mente. E quem é que traz essas coisas à nossa mente? É o Espírito Santo. Por quê? Porque quanto mais você medita, quanto mais você, meu querido, se alimenta da palavra, muito mais o Espírito de Deus te leva a toda a verdade. E nos ensina, ele ainda, além de nos ensinar, nos lembra essas passagens, os capítulos, tudo que tem a ver com o reino de Deus. Agora, hoje, eu coloquei algo aqui, vou ser breve, mas olha o que eu coloquei para você começar a pensar. Olhe para você mesmo antes de falar. Você é um bom exemplo dos princípios que defende? Se não for, admita. Salmos capítulo 1. O Salmos capítulo 1 já começa a falar sobre bem-aventurado, sobre felicidade. E o mais interessante que este salmo, ele também traz referência lá em Mateus, gente. Mateus, capítulo 5, e o verso 3. Por quê? Porque o bem-aventurado não somente é uma palavra pela qual o salmo começa, mas é também a essência do que é prometido aos que leem e medita em todos os salmos. Em hebraico, para quem não sabe, aparece no plural bênçãos, e é equivalente à palavra grega, para quem não sabe, abençoado, que está em Mateus capítulo 5, verso 3.
Os amigos, gente, ó, os amigos que alguém escolhe determinam em grande escala o seu sucesso e o destino na vida. O conselho divino é um pré-requisito para a prosperidade, como está no Salmo 1 e no verso 3, em seu sentido mais amplo. Muitas coisas que têm acontecido com você ou já aconteceu com você está ligado à sua escolha, com quem você vive, com quem você está convivendo e o tipo de aliança, de amizade que você anda formando ou já está formada. A verdade é que a gente não vai poder ficar isento e ficar como alguém morando numa montanha, numa floresta, isolado das outras pessoas, de uma forma que você não quer conviver com a sociedade, etc. Não. A questão é o que eu falei aqui. Eu falei desta forma. Olhe para você mesmo antes de falar. Você é um bom exemplo dos princípios que defende. Se você não for, admita. Aí vem a questão que muita gente hoje ainda fala, que não devemos julgar, não devemos apontar, e aí você fica naquela posição, poxa, mas eu estou vendo, eu sei, essa atitude, aquela atitude. E o que Deus de fato diz sobre julgar as pessoas? Porque você lê um texto como esse, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, e ainda vai mais profundo, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Na Bíblia, na onde, gente? Na palavra do Senhor, sabe? Na Bíblia, Deus diz o seguinte: Deus diz que não devemos julgar as pessoas para condená-las, mas para distinguir entre o certo e o errado, e aí promover o bem. Olha a diferença. Na Bíblia, Deus diz que não devemos julgar as pessoas para condená-las, mas para distinguir entre o certo e ainda, olha bem, o certo e o errado, e ainda promover o bem. Devo então ou não julgar as pessoas? Vamos na palavra. O julgamento, gente, pode ser bom e pode ser mal. Então vamos entender isso. Quando é para fazer a distinção entre o que está certo e o que está errado, aí é bom. Por que é bom? É só você ler em 1 Coríntios, capítulo 11, e o verso 13. Aonde eu vou ler? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 13. Na linguagem de hoje, diz mais ou menos assim: julguem entre vocês mesmos. É apropriado uma mulher orar a Deus de cabeça descoberta? Olha o assunto. Julguem entre vocês mesmos. Agora, é tão interessante quando você vai entrar numa linha que naquela época havia um costume, uma separação. Muita gente nem entende por que isso estava sendo discutido. Na verdade, o costume daquela época, para quem não sabe, as mulheres que eram ligadas à vida, prostituição, sedução, elas tinham uma forma de atrair e seduzir os homens para tal compromisso com ela relacionado a sexo. Então muitas delas tinham seus cabelos de uma forma que aquele homem sabia que ela era uma mulher da vida. E muitas vezes essas mulheres, o que elas tinham? Elas tinham um cabelo comprido, todo, sabe, todo sensualizado. Uma forma que batesse o olho e fala: essa mulher, ela é uma mulher da vida. É uma mulher que vive e se sustenta através do sexo. Muitos não buscam muitas vezes ter essas informações e já vai logo nessa parte, que é a parte de falar, se apropriar da mulher orar com a cabeça descoberta. Mas se você não busca, como alguns historiadores, alguns teólogos buscam costumes daquela época, nós achamos que todas as mulheres agora têm que cobrir a sua cabeça com um véu. Te lembra alguma coisa? Pois bem, vamos continuar. Você imagina se eu entro num caminho desse, fazer esse pré-julgamento. E aí que está a questão. Eu tenho que julgar de uma forma, é o certo.
vai trazer algum benefício? Coisas que a gente não para pensar. Quando é para condenar uma pessoa sem dó, levando essa pessoa a tropeçar, aí está o mal. Porque às vezes o julgamento não é para trazer a pessoa, tirar a pessoa da situação que ela está, e aí você não traz ela, afunda muito mais ela em relação onde ela está envolvida, um pecado que ela está envolvida, a dificuldade que ela está envolvida, se torna uma coisa mal. Aí se torna uma coisa maligna. Romanos capítulo 14, verso 13, aonde? Romanos capítulo 14, verso 13. Portanto, deixamos de julgar uns aos outros. Em vez disso, o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do próximo, do irmão. Você já tinha lido isso? Na linguagem de hoje traz mais ou menos essa forma de interpretação. E tem mais. O próprio Jesus disse que devemos olhar para nós mesmos antes de julgar os outros, porque podemos acabar nos condenando a nós próprios. Se você aponta, por exemplo, o erro de outra pessoa, mas faz pior do que ela, está sendo de fato um grande ator, uma grande atriz, porque a palavra hipócrita é alguém que representa uma coisa que não é verdade. E precisa de fato se consertar. O próprio Cristo deixou isso registrado em Mateus capítulo 7, do verso 1 ao verso 5. E digo mais, é importante, gente, é importante eu e você lembrar que você e eu não somos dono da verdade absoluta. Você conseguiu entender? Eu e você, nós não somos dono da verdade absoluta. Só Deus, graças a Deus, aleluia. Só Deus sabe todas as coisas e devemos sempre ter muito cuidado antes de apontar, antes de murmurar, antes de criar um julgamento que não tem base e não vai ajudar aquela pessoa, se de fato você está julgando, não para que ela encontre o caminho da verdade, o caminho que vai levar ela a ter um encontro real com Deus. Te lembra alguma coisa? Salmo 1. Meditei hoje no Salmo 1 e estou fazendo esse pequeno comentário com você. Por quê? Repito, por que eu estou falando isso? Feliz é o homem, abençoado é o homem, abençoado é você, abençoados somos todos nós, que não anda segundo o conselho dos pecadores e nesse dos escarnecedores. Salmo 1, verso 1 hoje, estou falando um pouquinho sobre isso. Agora, gente, de fato você sabe, alguém já te ajudou a entender o que é julgar? Porque quando entramos nesse versículo, alguns irmãos, algumas pessoas já levam tudo para um lado totalmente errado. Porque as pessoas têm aliança, têm uma amizade de muito relacionamento com as pessoas, infelizmente, que não optaram sair das trevas para a luz. E o mais interessante, quando isso acontece, pode olhar se eu estou errado. Em vez de pegar a pessoa que está, olha bem, com esse copinho, e dentro desse copinho começa a trazer à tona aquele desejo, aquela motivação, dizendo mais ou menos assim, pô, só uma aí, vai. Sabe que você é crente? Um golinho só, qual é o problema? Ei, é possível, pô, só porque agora você anda com a Bíblia, só porque agora você colocou um terno, uma gravata, só porque agora você... Não é possível, antes você não tinha problema nenhum, você compartilhava comigo, eu pagava para você, você pagava para mim. Ô camarada, vai chegar a hora que a sua resistência vai ser pouca e daqui a pouco você, é verdade, né? Nem tá vendo mesmo, pronto, aí já começa, você entende?
Então, daqui a pouco você começa a falar igual, se vestir igual, ter o mesmo comportamento por causa desse tipo de relacionamento. Mas bem-aventurado é aquele que lê a palavra, que medita de dia e de noite, é aquele que não se detém no caminho, é aquele que não se assenta. Então nós não temos que se deter nesse caminho nem se assentar. Se é para falar, falamos da palavra, evangelizamos, mas não podemos selar uma aliança de convivência. Não tem como isso acontecer, justamente porque uma hora um ou outro, e justamente é mais aquele que está querendo ajudar, acaba, sabe, se misturando. E aí vem a derrota, aí cai na fraqueza, aí cai até em pecado. Explicado? Mas o que é julgar? Vamos lá. Julgar, gente, julgar pode se tornar uma decisão como árbitro e juiz, ou um juiz entre as causas, ou avaliar alguma coisa para formar uma opinião crítica sobre ela. A Bíblia, por exemplo, fala desses dois tipos de julgamento dos outros. Por exemplo, Deus, ele é o juiz e irá julgar todas as pessoas de acordo com o que fizeram. Salmo 98, qual salmo? Salmo 98. E o verso 9 diz o seguinte: cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Gente, é o próprio Deus, é nosso juiz. Ele pode fazer isso porque é e sabe de todas as coisas. Aqui na terra temos um sistema de justiça para manter a lei, julgar quem é acusado e de quebrar e punir quem é condenado. Poxa, um bom sistema, para quem não sabe, de justiça, procura ser justo e imparcial em imitação a Deus. Vou ler de novo. Preste bem atenção para você ver como que as coisas estão acontecendo nesse mundo tenebroso, nesse mundo jaz no maligno. Um bom sistema de justiça procura ser justo e imparcial em imitação a Deus. Depois, querido, continua ainda depois, nas coisas mais pequenas, que não precisam de tribunal, as pessoas recorrem a quem é mais velho, mais sábio, ou tem mais autoridade para resolver os problemas e as disputas. Se você nunca leu, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, verso 5, está dessa forma sendo citada lá. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficiente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Aqui, claro, nós entendemos que é o apóstolo Paulo trazendo à tona esse relato aqui. A um nível pessoal, cada pessoa vê o que acontece à sua volta e tenta, por exemplo, decidir-se se é bom ou mal. E as conclusões, meu querido, a que vão chegar, suas opiniões, seus julgamentos, é que vão ajudar a decidir como deve agir. Você está entendendo? Eu estou neste mundo tenebroso, você também. Nós estamos no mundo jaz no maligno, você também, eu, nós todos. E aí, olha bem, a minha opinião, os meus julgamentos, as minhas conclusões, elas vão me ajudar a decidir como eu tenho que agir. Muitas das suas atitudes, das minhas, das nossas, elas estão ligadas a essas conclusões, opiniões e julgamentos. Então a gente consegue sim dizer sim e dizer não. Não dizendo não e ferindo a palavra, nós já entendemos o resultado que nós vamos colher. Aí vem a questão. Afinal de contas, eu como discípulo do Senhor Jesus, você como discípulo do Senhor Jesus, nós como igreja, nós podemos de fato dar uma opinião sem julgar. Como eu posso, por exemplo, dar a minha opinião sem julgar alguém?
sem citar fatos que envolvam uma outra pessoa. Pensa no negócio desse agora. Vamos lá. Sim, querido. Eu vou dizer algo para você. Todos temos o direito de uma opinião e até de expressá-la. Às vezes também, eu digo a você, é preciso repreender. Como é que é assim? É preciso repreender um irmão, uma irmã, uma pessoa que de fato a gente ama e quer ver essa pessoa se encontrar com o Rei Jesus. Aí vem a repreensão, aí vem uma forma que você tem que expressar, mas não é expressar como eu já vi, como você já deve ter visto, de uma forma que expõe a pessoa. Aqui nós temos que entender de uma forma que você vai repreender, chamar a atenção, dizer algo a essa pessoa. Você tem que fazer tudo isso com amor. Faça tudo com amor. Por quê? Que quem ama não quer condenar o seu irmão, mas de fato quer ajudá-lo. Olha a diferença. Quem ama não quer condenar seu irmão, mas ajudá-lo. Querido, analise tudo à luz da Bíblia. Por que eu levei você hoje ao Salmo 1? Salmo 1, poucos lê, medita e pratica o que está escrito aqui. Acredite se quiser. Acredite se quiser. É só você olhar para você mesmo. Primeiro olhe para você, como eu falei. Comece primeiro a refletir a sua própria conduta, o modo e a forma que você está vivendo como um discípulo do Senhor Jesus. Eu não digo nem como crente, porque sempre falo nas lives, todas as lives eu solto às vezes essa questão. Não tem gente, não tem povo, não tem ser humano, não tem quem diz ser de Jesus. É o que eu vou falar agora, diz ser, pega essa. Porque fala ser crente, o inimigo da sua alma, da minha, da nossa alma, é mais crente do que eu e você, porque a Bíblia diz que ele crê, ele estremece, mas não obedece. Aí está a questão. E o princípio do Salmo 1, para eu ser feliz, para que aconteça a prosperidade, como está escrito no Salmo 1, verso 3, tem a ver com o versículo 1. Se eu não me encaixo no versículo 1, esquece. Não vai ter o resultado que todo mundo espera colher no versículo 3. Tudo bem? Estou falando sobre isso. Mas faça tudo com amor, porque quem ama não quer condenar o seu irmão, mas ajudá-lo. Analise tudo à luz da Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 21 diz o seguinte: mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Na linguagem de hoje diz isso. Sua opinião, de fato, ela é mesmo, tem base, ela é bíblica. Se é, glória a Deus. Então, qualquer pessoa vai tomar posse. Porque você não está falando de você. Você está apresentando a autoridade que é a palavra de Deus. Segundo a palavra diz, está escrito. Lembra? Está escrito. Quem que mais falou isso? Você lembra quem que falou isso? Está escrito. Se você não lembra, corre lá nos evangelhos e tenta descobrir. Não vou nem falar o capítulo nem livro, porque é para você ficar aguçado a ler e meditar nessa palavra maravilhosa. Cuidado, querido, com as aparências. Cuidado com essas aparências. Procure se informar bem para fazer julgamento justo. João capítulo 7, verso 24. Não julgue apenas pela aparência, mas façam julgamento justo. Só você ler no capítulo 7, o verso 24. Olhe para você mesmo. Antes de falar, você é um bom exemplo dos princípios, gente, que defende. Se não for, admita. Sincera, seja mais compreensivo, o outro questão, seja tolerante. E o que é tolerar? Tolerar é suportar. Tolerar é suportar em amor.
Quem age de maneira que você acha errada não é concordar e nem ficar calado sobre o assunto. Vou repetir. Seja tolerante, e tolerar é suportar em amor. E quem age desta maneira que você acha errada ou errado, não é concordar e nem ficar calado sobre o assunto. E agora fecho com você, melhor dizendo, evite o que muitas pessoas não têm evitado. Servir a Deus é ser exemplo, trazer à tona a luz do Evangelho. Evite a polêmica. Essa muitas vezes leva a mente de palavras duras e entre as pessoas. Se a conversa for nessa direção, sabe o que eu digo para você? O que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 11, 16. O que será que está escrito lá para nós fechar nosso café com Deus? Eu vou ler. Mas, se alguém quiser fazer polêmica, nós não temos este costume. Igrejas de Deus. Você é a igreja de Deus? Uau! Se você é a igreja de Deus, a controvérsia muitas vezes leva a troca de palavras duras, e aí vem o que eu acabei de falar, divisões entre as pessoas. E se essa conversa for nessa direção, abandone-a. Sai fora, em outras palavras. Evite, não convive. Não tem. Por quê? Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos como está sendo pela linguagem de hoje na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu peço a Deus que o Salmo 1 faça você refletir e pensar, mergulhar na palavra e começar a entender que as trevas nada tem a ver com a luz e que a luz nada tem a ver com as trevas. Tome cuidado com o tipo de aliança que você andou. Tome cuidado com o tipo de amigo ou amiga que você diz. Confidente, porque uma hora você pode colher justamente totalmente o contrário. Feliz aquele que tem em Jesus o seu conselheiro, que tem na palavra a resposta de Deus. Te aconselho, como está escrito na palavra de Deus, e a palavra de Deus, no Salmo, é o seguinte: antes tem o seu Senhor, só medita, né, comigo agora de manhã, não é verdade? Um café com Deus, não é isso? Ó, a bispa falou lá bem alto, ó. Olha, tá lendo comigo de dia e de noite. Que Deus te abençoe. Receba aí, ó, o meu abraço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um beijo no seu coração. Se Deus nos permitir, eu retorno à tarde, um pouquinho à noite, mas sempre estou avisando que tem um título sabia, tá bom? Que eu espero em Deus, faça você refletir, meditar, retenha o que é bom, porque nem tudo que é falado você pode criar. Poxa, não tem nada a ver comigo, talvez não tenha nada a ver com você, mas tenha a ver com alguém que você conhece. Então compartilhe, deixa as pessoas ser tratadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou apenas um canal, uma atalaia. Eu sou apenas, como diz no grego, um kerix, alguém escolhido e chamado para ser um querigmá, proclamar o Evangelho de Cristo. Amém? Shalom, meus queridos. Tenham um bom dia.